Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you the good life. We don't do the same drugs no more. Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Como vocês sabem, eu não estou sozinho. Se apresente, minha querida Marisa. Ah, mas sozinho todos nós estamos por dentro, né? Enfim, já soltei. Ai, meu Deus. Chegou a niilista do rolê. Ai, meu Deus, a niilista do rolê. Ai, comecei filosofando, desculpa, gente. Desculpa, oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Mas enfim, comecei com um bom humor, né? Porque hoje a gente vai falar de um caso, assim, horrível. Era um dos meus casos criminais, assim, que eu tinha mais interesse de pesquisa, que é o caso de Jonestown, que foi o dia que aconteceu o maior suicídio coletivo da história. Como assim suicídio coletivo? As pessoas me perguntam isso às vezes. Um monte de gente que se matou no mesmo dia, no mesmo local. Vocês já vão entender exatamente como que essa treta aconteceu. E é um caso bem louco, Thiago. Sim, é bem... Olha, basicamente, acho que tirando o 11 de setembro, é o maior atentado que teve contra americanos sem ser uma causa natural. Então é uma coisa sem proporções até. Tipo, é desproporcional, porque foram 908 pessoas e a gente tem que ver que isso, assim, isso não foi um campo de concentração. As pessoas se suicidaram porque elas queriam. Então o caso só fica ainda mais sombrio, todo o invólucro, toda essa história maluca. Mas vamos lá então contar esses casos. Porém, a gente não pode esquecer do nosso jabá, né? A gente tem que conseguir apoio. E hoje eu vou fazer um desafio para Marisa. Eu está cronometrando. A Marisa tem 1 minuto e meio para falar dos apoios. 1, 2, 3, valendo! Então vamos lá, né? Se você quer ajudar a gente, fazer a gente virar Sugar Baby e proporcionar que a gente faça mais episódios pra cá, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, né? Todos os links e a explicação direitinho tá lá na nossa página do Instagram. A gente tem um destaque lá que explica direitinho, né? E os valores começam a partir de R$2 e vão até R$20, né? Então a gente tem um valor bem baratinho e qualquer centavo consta pra ajudar a gente, só que cada categoria tem um tipo de agradecimento diferente, né? Como ter o seu nome mencionado aqui no podcast, sorteios de produtos relacionados a casos criminais, ouvir os episódios antecipadamente e também de ter acesso a episódios extras e exclusivos para os assinantes. Ou seja, vai ter uma recompensa sim, vocês podem estar ajudando a gente, não só a produzir com maior qualidade, mas também para que a gente possa trazer mais episódios para todo mundo, porque eu sei que muita gente reclama que a gente tem que fazer episódio toda semana, então se você quer que isso aconteça, ajude a gente no Apoia-se. E aí, vamos ver quanto tempo deu. Faltou ainda 30 segundos, 1 minuto, Marisa. Parabéns, vamos salva de palmas para Marisa aí, ó. Os nossos ouvintes que estavam criticando que a gente demorava demais, então a gente fez rápido para vocês, mas a gente também não pode esquecer da nossa nova apoiadora, a Lariane Braga. Yeah! Muito obrigada, de verdade, pelo apoio. E lembrando, né, só para constar que se você quiser ajudar a gente de outra forma, você pode seguir as nossas redes sociais, compartilhar o nosso podcast, postá-lo nos stories e marcar a gente sempre reposta, a gente sempre lê tudo. Já é uma forma bem bacana de estar ajudando a gente, né? E todas as explicações certinhas de como o Apoia-se funciona está lá na nossa página no Instagram, então siga a gente lá, siga a minha conta, siga a do Thiago, siga a do Túlio também, que é o nosso editor, né? Pra ver a gente biscoitar, ver fotinho do nosso corpinho, tá lá, né? Exatamente. Hoje eu até perdi a vergonha e consegui postar uma foto de rosto minha, porque eu sou muito envergonhado, mas estava lá. E não esqueçam de dar 5 estrelas se você ouvir a gente no Apple Podcast, se inscrever no Castbox, todos que têm agregadores, se inscreve no Spotify, se inscreve no Deezer, é muito importante. E vamos pro caso. You can have an opportunity, but if our children
are left, we are going to have them butchered. Isso aí, né? Então vamos começar a história do maior suicídio coletivo da história. Então, né, gente, esse suicídio coletivo, ele aconteceu no dia 18 de novembro de 1974. Mas antes da gente chegar nesse dia, a gente tem que entender quem que foi o responsável por tudo isso, né? Porque a gente tem uma pessoa que meio que... Como é que a gente pode dizer, né, Thiago? Favoreceu e manipulou as pessoas para que isso acontecesse? Foi o cabeça, foi a pessoa que criou todo esse circo de horrores que a gente vai ver que aconteceu em Jonestown. Então, qual era o nome dele, Marisa? É o Jim Jones, né? Na verdade, o nome dele era James Warner Jones. Ele nasceu em Creta, que era uma cidade bem pequena que fica no condado de Rondellville, que fica no interior do estado de Indiana, lá nos Estados Unidos, né? Então, é uma cidade bem pequena mesmo. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1931, né? Ele era filho do James Thurman Jones, que era um veterano da Primeira Guerra Mundial, e a mãe dele era Lynetta Putnam, na verdade, né? Eu li Putin. Enfim. E ela também, desde sempre, acreditava que ela tinha dado luzes a um Messias. Então, meio que ele já tinha isso na cabeça dele, de ser um grande profeta, porque a própria mãe já falava sobre isso. E também temos a relação bem boa com o pai dele, que era um alcoólatra, e ele era um filiado a KKK. Quem não sabe o que é a KKK é a Ku Klux Klan, que tem um conhecido ódio por negros, conhecido como umas supremacistas brancos. Então, o pai dele não gostava muito de interações com pessoas de outra cor, como eles chamavam. Aí já tem alguns conflitos, né, Marisa? E quais seriam esses conflitos? Porque meio que o Jim, ele não concordava com esses posicionamentos do pai, e ele tinha alguns amigos, ele nunca foi de ter muitos amigos, mas alguns dos que ele teve eram meninos que eram negros, né? Então o pai não gostava disso, o Jim sempre foi muito contra esses posicionamentos, e isso meio que causou assim um abalo ali na relação deles. E por conta disso, inclusive, né, só mencionando um extra, né, dessas amizades que o Jim tinha, ele era até expulso de casa pelo pai, né? Porque realmente ele não aceitava que ele conversasse com pessoas negras. E aí, a gente tem que pensar que é bem na época da segregação racial forte ainda. Isso vai ser uma coisa essencial para esse caso, a gente ter noção que ele aconteceu bem na época da segregação racial, porque vai ter, depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso agora. E como o Jim era uma criança, ele era uma criança que amava fazer o quê? Amava jogar, praticar esportes? Não, o Jim amava ver igrejas e sermões. Então, digamos assim, que ele tentava doutrinar as outras crianças, ou tentava dar uma de pastor, um mini pastor, e a galera não gostava muito, ele não era muito querido por causa disso, né, Marisa? Sim, era também esquisito, né? Até a pastorinha aqui do Brasil era tipo isso, né? O pessoal achava meio esquisito. Ele tinha outro hábito, assim, que a gente for pensar, que era uma criança, né? Era um pouco, assim, peculiar, é que ele gostava muito de ler. Até aí tudo bem, só que ele gostava de ler obras sobre líderes e ditadores, assim, como o Hitler, como o Stalin. Ele gostava também de ler sobre o Karl Marx, ele gostava de ler sobre o Gandhi. Então ele lia sobre essas figuras, assim, que aconteceram ao longo da história. E, tipo, ele era criança lendo essas coisas, assim. Tipo, é uma coisa, assim, que eu, assim, dessa idade não teria capacidade mental pra compreender e me interesse nisso. Exatamente. Quando a gente estaria comendo areia, ele tava lá lendo Marx e Hitler. Olha que combinação maravilhosa, mas... Stalin. Ele gostava do Lenin. Sim, era uma coisa meio misturada, né? Ele tinha uma salada mista de... Digamos que ele comia de tudo, ele é aquele que vai no buffet e pega de tudo, sabe? Ele não separa. É uma coisa meio Hannah Montana também, the best of both worlds, assim, o melhor dos dois mundos. Ele catava o que era essencial, assim, pra ajudar na doutrinação, né, gente? Na manipulação, você já vai entender o porquê, né? Bom, em 1948, o Jim se formou no ensino médio e os pais dele se separaram e ele acabou escolhendo ficar com a mãe. Então ele começou a estudar na Berkeley University, e depois que ele saiu dessa faculdade, ele decidiu entrar numa igreja de pastores, isso em 1952, né? E ele logo começou a ganhar muita popularidade, as pessoas começaram a gostar das pregações, dos cultos que ele fazia, só que ele já meio que, assim, de acordo com as leituras que a gente faz, né, a gente já entende que ele fazia meio que isso, né, pra conseguir um troco, né, conseguir uma grana. Ele queria o din-din, a bufunfa, ele não tava nem aí pra parte religiosa. Sim. Ele queria ganhar dinheiro. E ele fazia parte dessa igreja e era uma igreja metodista.
Exatamente. E a partir de 1956 ele já começou a coordenar grandes aglomerações religiosas. Saudade da gente, uma aglomeração. Ai, como a aglomeração era bom, né, Marisa? Como ir lá no Sim. Mon, fazer uns piquenique, ai, saudades. Não sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas eu tô com uma saudade de aglomeração que até aglomeração religiosa eu estarei indo depois que eu tomar a minha belíssima vacina, né? Mas, fofocando um pouco mais sobre a vida dele, né? Ele foi casado com uma mulher chamada Marceline e eles adotaram vários filhos, uma coisa bem Angelina Jolie, assim. E bem peculiar também, porque um background bem diferente, né, Marisa? Porque ele adota 3 crianças com ascendências coreanas, um menino negro, uma garota de sangue indígena e além de uma outra criança branca. E eles vão ter, se eu não me engano, um filho biológico. Isso, Marisa? Isso mesmo, eles têm um filho biológico que é o Tim. A gente vai mencionar o nome dele porque ele é uma figura, assim, bem importante nessa história, então gravem esse nome, o Tim, que é o único filho biológico deles, né, que depois vai dar uma treta em relação a isso, né? Mas, vamos voltar às pregações. Não demorou muito tempo até que o Jim ganhasse uma certa popularidade. Como a gente disse, era uma época de segregação racial muito forte e o Jim, na igreja dele, né, que depois ele vai fundar, ele pregava que todas as pessoas eram bem-vindas, né? Ele pregava a igualdade de gênero, entre aspas, tá, gente? Ele pregava a igualdade racial, então as pessoas se sentiam motivadas a participar do culto deles, porque ali era um local que elas eram bem-vindas, né? E outra coisa que ele começou a fazer no começo, assim, que a gente pode pensar, bacana, né? É que ele ajudava várias pessoas, a gente já vai explicar melhor isso, né? Mas desde sempre ele pregava várias coisas que hoje em dia a gente percebe que eram fraudulentas. Ele dizia que ele tinha habilidade de prever o futuro, que ele tinha capacidade de fazer curas milagrosas, essas coisas que a gente tá acostumado a ouvir de igreja. Então as pessoas meio que começaram a participar dos cultos, então ele decide meio que fundar a própria igreja dele, que foi o Templo dos Povos, né? Alguns sites dizem que foi em 1955 e outros sites dizem que foi em 1954. Mas é mais ou menos aí no começo dos anos 50, quando ele funda o Templo dos Povos, né? Que era um lar que pregava a igualdade, né? Então, ele pregava a igualdade e a gente tem que lembrar que o Jim, ele desde criança, ele via esses pastores, esses mesmos pastores usando muito bem a sua oratória para convencer as pessoas, eu não tô aqui para desmerecer fé de ninguém, mas para mostrar milagres, mostrar curas. O Jim, ele pegou um pouco dessa parte, mas usou mais pro charlatanismo, não tanto pra religião. Então, a minha crítica vai nisso. O Jim Jones era mais um charlatão do que realmente um pastor. Ele não tava muito interessado em ser pastor mesmo. Tudo isso a gente vai ver que é quase como um castelo de areia, vai desmoronar e a gente vai ver todas essas peças ruindo. Daqui a pouco, em seguida, a gente vai ver todas as peças ruindo. Então, mas ele era uma pessoa que já sabia como pregar, ele já sabia engajar uma pessoa, como essa pessoa gostava, ele tinha aquela voz macia, você vê aquelas vozes, até parece meio 1984, sabe, Marisa? Tipo, o filme, uma coisa que depois vai ter microfones e coisas malucas, então ele era bom em falar, ele era um cara que se expressava bem, sim, ele sabia se expressar e ele sabia chegar no âmago das pessoas, isso cativava. E também essa questão que eu acho que foi um grande diferencial na igreja dele, essa questão de abertura para todo mundo, numa época tão segregada, isso é algo tão diferente, até para hoje a gente pensar nisso é algo diferente, a gente não pode desmerecer, a gente não pode dizer que tudo é ruim só porque aconteceu, mas realmente isso era uma coisa que chamava a atenção de pessoas e do mais variado público. Meio que no começo, tipo, as coisas davam certo, tanto que ele chega a arrumar a treta com outros pastores, com outras igrejas, justamente por ele pregar essa igualdade e tal. Eu percebo ele uma coisa muito similar com o Charles Manson. A gente já fez episódio sobre ele, inclusive, né? Ficou muito bom, é um dos que eu mais gosto. Então ouçam o episódio do Charles Manson, quem ainda não viu. Mas eu percebo uma coisa muito parecida entre os dois, sabe? Eles sabiam meio que, tipo, tocar na ferida das pessoas e manipular elas pra fazer o que elas queriam. Então eles têm meio que essa coisa em comum. E outra coisa, né? Eu falei, né? Que ele começa a oferecer certas ajudas pras pessoas. E uma forma que ele tinha meio que de impor essa igualdade é que ele pedia para que os fiéis dele usassem um vestuário modesto, principalmente para frequentar os cultos. Ele também fazia distribuição de comida gratuita e também fornecia carvão para famílias pobres no inverno, né? Então, assim, as pessoas, assim,
sei lá, viam ele assim como uma pessoa muito boa. Boa e caridosa. E ele era muito respeitado em Indiana, que era a cidade dele. Ele era muito, muito, muito respeitado no estado dele. Ele ficou conhecido. Então, isso atraía um público imenso, né, Marisa? Um contingente maluco de fiéis, que é uma coisa que a gente vê hoje nos cultos de igrejas. Assim, pensa num culto de igreja que atrai várias pessoas. É isso que era o Jim Jones. Exatamente, né? Mas aí, né, gente, começa que o Jim começa a se envolver com política, né? E aí, assim, eu particularmente não acho que religião e política deveriam se misturar, né? Porque vocês vão ver que não vai dar muito certo, né? No início de 1960, né, da década, ele começa a atuar como diretor da Comissão de Direitos Humanos de Indianápolis. Então, assim, ele começa a se envolver com política, ele começa a conversar com pessoas da área, ele começa a ficar cada vez mais influente, né? E ele decide mudar a sede da igreja dele pro norte da Califórnia em 1965, porque ele começou a ter medo de uma guerra nuclear. E depois disso eles se mudam novamente em 1971 para São Francisco, né? E assim, ele começa a ser tão, tipo, influente em relação à política, que ele começa a se tornar muito próximo da Rosalynn Carter, que era a primeira dama dos Estados Unidos da época. Ela foi casada com Jim Carter. Essa aí é carteirinha registrada, hein, pra serial killer, pra malucos. Ela tinha um faro bom, hein? Sim, pra vocês que estão perdidos e ainda não viram nosso episódio sobre o John Wayne Gacy, o palhaço assassino, inclusive se vocês não viram, vão lá ver, vão dar uma moral pra esse episódio. A Rosalynn Carter entregou um prêmio pro John Wayne Gacy de Homem do Ano. O John Wayne Gacy foi tipo serial killer, matou 33 pessoas, então assim... E a maioria crianças. Sim, alguém precisa benzer essa mulher, assim, porque pelo amor de Deus, assim, já é a segunda vez, assim, para que tá ficando chato, né? Dedo podre é pouco, né? Sim, tipo, tem várias fotos dos dois juntos, assim, eles passavam tempo, assim, conversando, então teve real, assim, uma proximidade, assim, entre os dois, né? No caso do Gacy era meio que entregar um troféu e adeus, sorrir a cena e vai embora, né? Mas nesse caso eles eram íntimos até, dava pra dizer que eles tinham uma certa intimidade que passavam um pouco de apenas uma mera formalidade. E outra coisa que a gente precisa notar, né? Tipo, não deve ser uma coisa fácil, assim, você ficar, tipo, íntimo da primeira dama dos Estados Unidos, né? Então, por isso que eu tô falando, olha a influência que o cara teve. Só que o que aconteceu é que, com o passar do tempo, foi nítido, assim, vocês vão perceber que isso vai acontecer bastante, que cada vez mais o poder começou a subir a cabeça do Jim, né? Então, vários escândalos a respeito da igreja, dele, das coisas que ele fazia, começaram a sair boatos, começaram a sair algumas manchetes no jornal, e os demais políticos, a polícia começou a meio que ficar preocupada, assim, com o que realmente estava rolando nesses cultos. Então eles meio que começam a fazer uma investigação, alguns policiais começavam a se disfarçar pra ir até os cultos pra ver o que estava acontecendo, assim. E assim, uma das coisas que foi notado, principalmente depois, é porque alguns desses cultos ainda existem, algumas gravações ainda, tipo, são possíveis de serem achadas na internet. Ao longo desse episódio a gente vai deixar alguns áudios aí pra vocês ouvirem. Então as pessoas que analisaram perceberam que o Jim usava várias técnicas de lavagem cerebral muito semelhante às que o Hitler utilizava nos discursos dele, né? Então a gente vê que aquilo que ele leu na infância teve uma utilidade. Exato, ele estava usando o que ele adquiriu na infância em favor dele, né? E também existe uma grande polêmica, vai lá eu entrar com as teorias da conspiração, que o senhor Jim Jones também era amiguinho da CIA e fazia algumas coisas de lavagem cerebral que a CIA pedia para alguns treinamentos, mas isso a gente vai ver depois. Mas realmente tem esse que também de dúvida aí se a CIA não tinha a sua pitadinha de seus 5 centavos nesse negócio. Sim, com certeza, né? E outros escândalos que começaram a aparecer, né? Que acho que foi um dos principais, assim, que culminou eles decidirem mudar de novo a sede da igreja, foram os escândalos sexuais, que não eram poucos. Primeiramente porque durante os sermões do Jim, ele sempre fazia conotações sexuais. Durante os sermões, era uma coisa comum. O Jim, ele era bissexual e ele teve vários affairs, né? Amantes, tanto homens quanto mulheres, né? Mesmo estando casado. E boa parte dessas mulheres que ele tinha relação
investigação eram membros do Templo dos Povos, né, da igreja dele. Inclusive, existe uma treta aí de que muitas dessas mulheres, elas eram obrigadas, na verdade, a ter relações com ele, né? Tanto que existe uma das tretas de que um dos guarda-costas do Jim solicitava para que as secretárias dele arranjassem mulheres na igreja, né, mulheres ali que estavam vendo os cultos, para terem relações sexuais com ele. E também teve uma vez que ele foi preso em um teatro em Hollywood, após um policial acabar percebendo que ele estava tentando molestar. Ele tentou molestar esse policial, na verdade, né? O policial tava paisana e o Jim tentou meio que passar a mão ali e ele foi preso por causa disso, né? Então, assim, era uma polêmica atrás da outra. E outra coisa que começou a acontecer, porque, como eu disse, eles estavam fazendo uma investigação, é que durante essas investigações eles perceberam que tinha um culto que era um pouco diferente, né? Que era as Noites Brancas. Então, o que aconteceu? Nessas Noites Brancas, ele começou a falar de uma grande revolução, um grande ato revolucionário, e isso começou a chamar a atenção das autoridades, porque, gente, estamos em 1960 e você começa a falar de revolução, e revolução a galera não curte muito nos Estados Unidos, não é, Marisa? Sim, então assim, e perceberam assim que esse ato revolucionário que ele falava tinha uma coisa a ver com suicídio. Todos ali deveriam talvez fazer esse suicídio coletivo, né? Então a gente já começa a perceber que ele estava implantando isso na cabeça das pessoas já fazia muito tempo, anos até mesmo antes do suicídio coletivo realmente acontecer, né? Então as coisas estavam ficando cada vez piores. Então o Jim começou a falar pros fiéis dele que eles estavam sendo perseguidos, que eles iam ter que sair dali e tal. Que ali não era lugar pra eles. Sim. Então essa foi basicamente a sementinha que ele plantou desse grande suicídio coletivo. Ele começou a testar o terreno, ele viu que nos Estados Unidos a galera não ia curtir essa ideia, e é isso, né? E aí temos a primeira semente plantada, porque a gente vai ver o grande acontecimento depois. Mas, Marisa, eu queria saber, Jim Jones tem uma passagem aqui pelo Brasil, conta um pouco mais sobre isso. Antes da gente ir pro fato deles saírem de lá, é muito louco sobre isso. Eu fiquei muito chocada quando descobri isso, é que o Jim Jones esteve no Brasil, gente. Em terras tupiniquins. Pois é, gente, aqui no nosso país, né, que maravilha, né, só gente boa que vem pra cá, né, o Mengel, quem mais? Tem vários, né, gente, todo mundo quer se esconder aqui. Tem aquela teoria dos caras lá que fugiu de Alcatraz, que eles vieram pra cá, só gente boa, né. Mas em 1962 ele chega em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem aí ouve a gente de Minas, eu sei que Minas é um dos estados que mais escuta a gente, né, então ele vem aqui pro Brasil, começa a estudar a economia local, a receptividade das minorias raciais com a mensagem que ele estava tentando passar, só que a diferença, assim, do idioma, né, ele não sabia português, foi uma grande barreira pra ele, né, ele fica aqui no Brasil, gente, não é que ele veio, ele ficou mó tempão, ele ficou 2 anos aqui praticamente. Em 1963 ele vai pro Rio de Janeiro e ele começa a fazer vários trabalhos, na verdade, nas favelas cariocas, porém, né, ele decide voltar pra Indiana pra voltar a lutar pelos direitos civis, e além disso, né, durante a ausência dele nos Estados Unidos, né, a igreja diminuiu a frequência de programas de direitos humanos, né? Então, em tese, foi por isso que ele decidiu voltar para os Estados Unidos. Exatamente, mas podia ter, o dinheiro tava acabando, não tava, Marisa? Não tem essa polêmica? O que ele disse, né? Vamos dizer assim, o que ele disse, a gente concorda? Não muito, né? Mas aí, né, é a versão bonita da história, mas aí a gente vai voltar pro ponto, né, de que ele tava dizendo que estava rolando uma conspiração. Tava rolando uma conspiração e que eles estavam sendo boicotados, né? E eles tinham que fugir dali. E eles fogem em 1977. Só que, tipo assim, gente, eles não fugiram assim, eles foram pra um lugar bem aleatório, que foi aonde? A Guiana. Eles vão pra Guiana, onde eles conseguem um terreno no meio da selva. E até hoje não se tem certeza como eles conseguiram esse terreno. E boa parte das pessoas acreditam que esse terreno foi fornecido pelas próprias autoridades da Guiana. Então, eles usaram aquela pecha de perseguição política, eles tinham muita gente, eles iam trazer dólares, iam trazer dinheiro, então deixaram eles ficarem lá. Então, Thiago, você como geógrafo, só aponta aí pro pessoal onde que fica Guiana, só pro pessoal ter uma localidade aí. Então, vamos pensar na nossa querida América Latina. Sabe aquele país que o nosso presidente odeia, Venezuela? Então, é do lado da Venezuela e faz fronteira
fronteira com Roraima, aqui no Brasil, e é do lado do Suriname. Então É próximo. É próximo do Brasil, é um dos países que o Brasil faz bastante fronteira, e vamos tratar sobre a Guiana e os acontecimentos. Então assim, né, gente, no começo eles chegam lá, né, vai mais de 1.000 pessoas, né, mais de 1.000 fiéis acompanham o Jim, e lá eles fazem uma comunidade agrícola, negócio bem hippie mesmo, né, e basicamente, assim, só pra vocês visualizarem, havia um pátio central, aonde acontecia as pregações, haviam vários bangalôs é tipo assim, umas casinhas pequenas, bem pequenas mesmo, onde as pessoas dormiam, e eram cabanas que eram compartilhadas, só que assim, né, gente, eram casas pequenas, que nem eu disse, elas eram compartilhadas. Chegava a morar nessas casas umas 28 pessoas. Só que se vocês forem ver a foto lá no Google, vocês vão ver que era um local assim bem pequeno, né? Havia também uma escola. Além disso, também nós tínhamos uma plantação e alguns animais, né? Eles meio que tentavam produzir a própria comida, né? E assim, o Jim, que não era nem um pouco megalomaníaco, decidiu batizar essa comunidade deles de Jonestown. A cidade do John. De Jonestown, né? Nem um pouco megalomaníaco, né? Só que o que acontece é que a vida lá, gente, era uma merda. Vou usar essa palavra mesmo, porque é a realidade, era muito difícil, né? Logo no começo, o Jim confiscou os passaportes, ele roubou milhões de dólares e manipulou os seguidores dele através de chantagens. Na verdade, ele fazia meio que ameaças, né? De que as pessoas poderiam apanhar, de que elas poderiam morrer. Isso foi se agravando ao longo dos anos, assim, ao longo do tempo que eles ficaram lá, né? No começo podemos dizer que era só uma chantagem e depois passou a ser ameaça de morte, né? Porque depois ele começou a ter guardas armados, ele tinha quase uma força policial, ele tinha uma milícia, basicamente. Ele tinha uma milícia em Jonestown que deixava as pessoas com medo e não deixava as pessoas fugirem também, porque ele também não queria que a mídia soubesse, né? Porque americano falando em mídia internacional que americano tá sofrendo, não cai muito bem. Ele pegou, tipo, as pessoas, assim, que ele tinha mais confiança e começou a armar eles, né, e ficou conhecido como a Brigada Vermelha, que eram essas pessoas que eles ficavam em volta de Jonestown pra prevenir que não houvesse nenhuma tentativa de fuga. E além disso, assim, as pessoas, quando elas decidiam ir pra Jonestown, elas não tinham contato nenhum com a família que ficou nos Estados Unidos. Eles não podiam contar. E a única forma de contato com o mundo era através de um rádio de ondas curtas que praticamente só o Jim tinha acesso, né? Além disso, algumas pessoas, elas eram permitidas de irem até a cidade fazerem compras, né, de suplementos pra comunidade, né, só que essas pessoas, elas eram estritamente proibidas de falarem qualquer coisa que elas vissem no mundo exterior, né. Então assim, né, gente, era muito complicado. E além disso, o Jim, ele sempre falava que os serviços de segurança dos Estados Unidos estavam conspirando contra Jonestown. Ele inventava algumas notícias pra aterrorizar as pessoas, e além disso, ele já começava a falar que caso desse algum BO, caso desse algum problema, a solução seria o suicídio revolucionário, né? E esse suicídio revolucionário, ele era ensaiado com as pessoas, elas iam até aquele pátio central, que nem eu disse antes, eles ensaiavam às vezes como que seria esse suicídio coletivo, né? Que vocês já vão ver. Exatamente. Sabe quando existem nos filmes americanos, tem a questão de vamos fazer uma simulação de incêndio? Ele fazia uma simulação de suicídio. Yay! Que coisa maravilhosa, né? Tortura, lavagem psicológica mesmo. Eu lembro que uma dessas testes que teve foram assim, ele pediu pra todo mundo ir nesse pátio central e eles tinham que tomar um negócio porque o suicídio coletivo ia acontecer. E aí, tipo, essas pessoas tomaram e, tipo, 45 minutos ele chegou lá e falou, pegadinha do malandro, e não aconteceu nada. Era basicamente pra testar a lealdade dos fiéis, e ele ia, obviamente, repreender quem não seguiu a doutrina. Então era algo bem, digamos, uma lavagem cerebral bem pesada. Apesar disso, né, só pra gente completar, né, as condições sanitárias eram péssimas, assim, gente, a vida lá, como eu falei, não era fácil, ela era bem ruim, né, e apesar de ter todo esse controle, algumas denúncias conseguem chegar até os Estados Unidos. Alguns deles, acho que principalmente as pessoas que iam pra fora, elas davam um jeito, assim, de tentar enviar alguma carta pra família pra falar o que tava acontecendo, que queria ir embora. E outra pessoa que foi essencial pra que essas denúncias chegassem até os Estados Unidos foi o Tim, que era o filho biológico do Jim,
Jim, que nem a gente falou no começo, porque meio que aconteceu que esse filho dele descobriu que o Jim havia estuprado uma das fiéis dele, né? Então ele ficou simplesmente embasbacado com essa notícia e ele decidiu fugir. Então ele foge de Jonestown, então ele volta para os Estados Unidos e lá ele entra em contato com uma pessoa que foi uma figura-chave para essa história, que foi o deputado norte-americano Leo Ryan. Ele era deputado da Califórnia e lá ele começa a falar sobre as coisas que estavam acontecendo em Jonestown, e o Ryan meio que se comove em relação a isso. Ele decide que ele queria ajudar, né? Sim, ele tava a fim de ajudar, então ele vai e cria uma missão pra Jonestown, ele queria filmar Jonestown, ele queria saber o que acontecia lá, porque, gente, querendo ou não, eram quase 1.000 americanos num solo estrangeiro e eles não sabiam o que rolava, porque era isso, tipo, as famílias não tinham contato, eles chegavam nos Estados Unidos, batiam uma carta pra ver, tá, o seu parente tá lá em Jonestown, e aí, o que tá rolando? Ninguém tem informação, então ele queria mostrar isso pro mundo, ele queria documentar isso, então tanto que a equipe era formada principalmente por jornalistas para documentar essa visita, para eles entenderem o que era esse Jonestown, essa cidade basicamente americana fora dos Estados Unidos, alguns parentes que as pessoas que queriam ver os seus parentes, assim, que viam seus entes queridos. Foram cerca, assim, de 18 pessoas que foram junto com o Ryan, e eles chegam lá no dia 14 de novembro de 1974. Só que quando eles chegam, né, gente, é maior festa, né? Então, assim, acho que uma coisa, assim, que eu acho muito interessante nesse caso é que boa parte do que aconteceu foi filmado. Essa festa, assim, ela existe, vocês conseguem achar lá no YouTube. Então, quando o Ryan chega, tem música, tem dança, maior festança, que nem eu disse, então foi muito bem documentado. Então, no começo, o Ryan até pensou, pô, mas aqui é um lugar perfeito, né? As pessoas se divertem, aqui é um lugar bem... Todo mundo sorrindo, Sim. Todo mundo feliz, todo mundo alegre. E depois, o que acontece, Marisa? 4 dias depois, no dia 18 de novembro, né? E o melhor de tudo é que isso foi gravado. E eu vi com meus olhos, eu fico muito louco em relação a isso, porque que acontece? No quarto dia as coisas começam a ficar complicadas, porque até então o Ryan achava que tava tudo bem, ele até acha, não tem nenhum problema aqui, que nem eu disse antes, né? Só que aí as pessoas começaram a dar um jeito de comunicar pro Ryan que não, as coisas não estavam bem, sem que o Jim percebesse. Isso foi gravado, então tem tipo assim a cena, onde tá todo mundo conversando e tal, e o Ryan tá meio que tipo encostado assim num canto, e chega um cara e ele enfia um bilhete no bolso do Ryan. O Ryan percebe isso, ele acha esquisito. Depois, quando ele vai ler esse bilhete, ele vê que é um pedido de ajuda desse cara falando que quer ir embora. Então o Ryan meio que bate o pé, vamos dizer assim, e ele disse assim, né, que ele percebe que as pessoas queriam ir embora, e quem quisesse ir embora com ele, eles iriam embora nesse dia. Se eu não me engano, acho que era o último dia que eles iam ficar ali mesmo. Então ele fala, ó, quem quer ir embora, fale agora e a gente vai embora, a gente pega o avião, né? Eles chegam em Jonestown de avião, num aeroporto meio improvisado que eles fizeram, e resulta que 14 pessoas levantam a mão e falam, a gente quer ir embora, né? Imagina a coragem que essas pessoas tiveram, né? Elas queriam ir embora, e o que o grande Jim faz... Mas eu acho bem louco, né, antes do Thiago falar isso, né, porque eu imagino que mais pessoas queriam ir embora, né, e essas pessoas realmente foram muito corajosas de levantar a mão, porque assim, o Jim, ele ficou puto quando isso aconteceu, né? Acho que ele viu ali o que estava acontecendo desmoronar, né, porque começou a ser descobertas coisas que estavam acontecendo ali, que aquele mundo não era perfeito, né? Então aí, né, Thiago, o que ele tava falando, né, o que acontece? O que o Jim decide fazer quando as pessoas chegam até o avião, né? Todas as pessoas, né? Os jornalistas, as pessoas que iam embora, o Ryan, o que acontece? Então o Jim, o que ele faz? Ele tenta assassinar o grupo pra calar essas pessoas. E o que acontece? Esse avião, ele tava prestes a sair, e ele chega a acertar 4 pessoas. E, Marisa, quem são essas 4 pessoas? O avião, tipo, ele já tava meio que quase saindo da pista, né? Ele já tava quase decolando, e as pessoas que morrem foi o Ryan e mais 4 pessoas, né? 3 repórteres e uma das garotas que estava tentando fugir de Jonestown. E o que acontece? Algumas pessoas conseguem fugir dali, e aí que o Jim percebe que cedo ou tarde as autoridades iriam chegar, e aí que ele fala pra todo mundo que
o dia do suicídio revolucionário chegou, né? Ele começa a preparar as pessoas, isso é gravado, todo esse... não em imagens, né? Mas em áudio dele fazendo essa pregação, dele falando pras pessoas que o dia do suicídio revolucionário tinha chegado. E ele começa meio que a oferecer pras pessoas um ponche que era cor-de-rosa, e ele estava adulterado, né? Ele estava com cianeto, né? Então ele pede pra que as pessoas bebam esse ponche, né? Que cianeto é tipo veneno, né? Tava envenenado. E ele dizia que essa morte ia ser muito tranquila, ia ser passiva, ia dar tudo certo. Era pela causa revolucionária dele, porque eles estavam sendo perseguidos, que eles não seriam mais perseguidos. Que não ia ter dor. Questão que eu acho muito louca, assim, quando eu achei muito surreal, eu achei muito 1984, que é a questão dos microfones tocando, assim, ao último som, falando, tipo, calma, gente, vai ficar tudo bem, nada vai acontecer, e, tipo, a galera dando ponche envenenado. E quais são as primeiras pessoas que isso eu acho fundamental para esse massacre, esse suicídio coletivo ser bem sucedido, Marisa? O que o Jim planeja e ele executa? Então a primeira coisa que ele ordena é que as primeiras pessoas que tomem esse veneno fossem as crianças e os animais. Tipo, até os animais eles tinham que morrer nesse dia. E o que acontece é que os pais, eles dão o ponche para as crianças, e vale lembrar que todo mundo tinha que morrer aquele dia, que se não morresse e se recusasse a tomar, os caras que estavam armados iam dar um tiro na pessoa e ela morrer do mesmo jeito, tá, gente? Então assim, tinha uma pressão muito grande, tinha essas pessoas armadas também, então os pais eles vão lá e dão veneno para as crianças, né? Só que o Jim mentiu, não foi uma coisa tranquila, as crianças começaram a passar mal, então imagina o desespero que aconteceu, o desespero dos pais e ver os filhos dele passando mal. E aí depois assim que as crianças morrem, até mesmo que os animais morrem, muitos adultos, assim, eles perceberam que ali tinha acabado, né? Se eles tinham alguma esperança ali, alguma coisa, né? Imagina você matar o seu filho, né? Você vê seu filho morto, e pra muitas pessoas eles perceberam que já não tinha mais o que viver. Então depois das crianças, os adultos tomaram o veneno, né? E assim, depois disso, Jim, ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Não se sabe ao certo se foi ele mesmo que se matou, ou se ele pediu pra alguns dos súditos darem esse tiro por ele, né? Mas é mais aceitável que ele tenha se matado e que ele tenha sido a última pessoa que morreu. E assim, né, gente, o número de vítimas é bem grande, ele é bem expressivo. Alguns sites dizem que o número de vítimas foi 909 pessoas, sendo que delas foram 304 crianças, né? 1/3 criança, é muita coisa. Durante as nossas pesquisas a gente percebeu que os números eles são um pouco imprecisos, mas tá nessa casa de 900 pessoas que morreram, porque alguns sites falaram que eram 247 crianças, mas mesmo assim, gente, é gente pra caramba. Se vocês tiverem, tipo, estômago, ou se vocês forem ver as fotos desse dia, é simplesmente absurdo, porque são fotos aéreas, né, porque as tropas da polícia da Guiana, eles só chegam no dia seguinte em Jonestown. Eu imagino o choque que deve ter sido para esses policiais, né, essas fotos aéreas, porque se você vê as fotos, você vai olhar aquelas pessoas deitadas e tudo aquilo é gente morta, é muita gente. Tipo assim, você olha assim, tipo, não tem nem como explicar, porque é muita gente, assim, parece, assim, uma multidão de todo mundo deitado, mas é todo mundo morto, assim, então eu imagino como é que deve ter sido o choque dos policiais de ter visto isso, assim, porque eu acho que, sei lá, eles estavam esperando alguma coisa, mas eu acho que eles não estavam esperando ver isso. Nem de perto, porque, assim, gente, corpo quase empilhado em cima de corpo, é muita absurdo. Gente morta, tipo, cara, assim, é surreal, tipo, olhar isso é muita gente. E eu acho assim que o que ele fez e que o massacre se tornou bem sucedido, e muitas pessoas falam sobre isso, foi ele dar o veneno primeiro para as crianças, porque isso basicamente você acaba com o psicológico da pessoa, você destrói, tipo assim, você é um pai e você mata o seu filho e você vê o seu filho agonizando naquilo, você não tem mais psicológico para ficar revoltado com o cara que fez isso, você não chega nem a pensar sobre isso. Sim, como eu disse, né, todo mundo tinha que morrer aquele dia. Então mesmo se você tentasse protestar, os caras iam atirar em você. Então você nem tinha como, assim, tentar fazer uma revolução aquela hora. Você não tinha arma, você não tinha nada. Os caras que estavam com armas eram extremamente fiéis. E sem contar que tinha uma grande lavagem cerebral já rolando, né? Já tava rolando isso. Tipo, eles Antes já eram doutrinados, lá. Eles já tinham medo daquilo tudo. E uma das coisas que eu mais via nas pesquisas é como essas pessoas eram subnutridas, como não tinha, a alimentação era precária demais. E o Jim
fez isso, sabe? Ele planejou tudo isso. A gente vê desde o começo ele bolando isso, ele falando isso. É como se agora a gente olhando a história toda, a gente começasse a ver as peças se encaixando. Às vezes, Sim. muitos serial killers, perpetradores de massacres são, como eu posso dizer... Eles não têm um padrão, não tem como você ver isso. Tipo, no caso do Charles Manson, você não consegue ver um motivo aparente, sabe? Porque ele fala da guerra racial, da guerra nuclear, assim como Jim Jones acreditava nesse mundo pós-apocalíptico, mas, sabe, não tem uma coisa que você consegue conectar e dizer, é isso. Já no caso do Jim, você começa a ver que as pregações dele já eram estranhas, todo mundo já começava a suspeitar disso, as autoridades americanas suspeitavam disso e ocasionou isso. E isso fez uma grande repercussão, porque como eu disse no começo do episódio, se eu não me engano, tirando o 11 de setembro, o maior número de perdas de vidas de norte-americanos num massacre não natural. Então, que não é um tufão, não é um furacão. Então, gente, ficou muito marcado e essas imagens deixaram basicamente o mundo em choque. E só pra constar, né, 35 pessoas conseguiram sobreviver, né, das pessoas que conseguiram fugir no avião, e de outras pessoas que tinha gente que tava fazendo compra nesse dia. Elas saíram pra cidade pra fazer as compras, então algumas pessoas, essas pessoas que saíram conseguiram sobreviver. Também teve uma senhora que sobreviveu porque ela tinha dificuldade de locomoção, então ela ficou no bangalô enquanto tudo tava acontecendo e ninguém foi buscar ela, né, então ela conseguiu se salvar por causa disso. E teve um cachorrinho que conseguiu sobreviver, porque ele ficou muito assustado com tudo que tava acontecendo e ele se escondeu debaixo de um banco. Gente, tadinho de todos, né, porque eu acho que essa senhora devia estar ouvindo o que tava acontecendo, né, imagina que louco. Sim, e aquelas megafones, gente, quando a gente fala em megafone, a gente não tá brincando, tinham megafones mesmo. Vamos colocar um áudio pra eles ouvirem, a gente vai colocar um trecho agora pra vocês ouvirem um pouco, vai estar em inglês, né, mas só pra vocês verem mais ou menos a áurea que foi o negócio, a gente vai colocar um trecho do áudio que aconteceu esse dia agora, tá bom? My so-called parents was filled with so much hate. I think you people out here should think about how your relatives was and be glad about that the children are being laid to rest. And all I like to say is I thank Dad for making me strong to stand with it all and make me ready for it. E depois, Marisa, o que aconteceu? Bom, décadas se passaram, né, isso foi uma polêmica muito grande na Guiana, né, tanto que, tipo assim, quando eu falei, o governo, ele meio que quer se recusar que eles cederam o terreno, né, e muitas pessoas queriam que o local onde tudo aconteceu meio que virasse, não talvez um ponto turístico, mas um memorial parecido com Auschwitz, por exemplo, né, só que o governo da Guiana, ele prefere simplesmente esquecer que isso aconteceu, então hoje em dia, onde aconteceu Jonestown foi praticamente tomado pela floresta. Ainda existe algumas estruturas, mas a floresta meio que já invadiu boa parte do terreno. Então, a Guiana, ela quis esquecer, então sempre rola isso, às vezes o governo quer esquecer o seu passado, então isso é uma coisa bem complicada, é como você lida com o seu passado, e como você lida com o seu passado é muito o que diz sobre o seu futuro, sabe? Não, é que aquela famosa frase, né, falar sobre o passado, estudar história, para que o futuro não aconteça a mesma coisa, né? Exato, para que casos como esse não se repitam. E Marisa, teve vários e vários corpos, e o que aconteceu com esses corpos, Marisa? Boa parte deles continuou na Guiana, porque assim, né, a gente fazer um transporte de um corpo, né, de país não é uma coisa tão simples assim, custa bastante dinheiro. Então alguns corpos ficaram na Guiana e outros corpos foram transportados de volta para os Estados Unidos, mas assim eu não consegui achar um número exato, né, mas só pra gente saber que alguns ficaram lá na Guiana e outros voltaram para os Estados Unidos, né. Exatamente. Então vamos pro nosso Momento 5 Centavos, Marisa? Vamos! Momento 5 centavos! 5 centavos! O que você tem pra falar sobre esse caso? Eu lembro que logo quando eu comecei assim, a estudar assim, sobre casos criminais, esse foi um dos primeiros casos que eu vi. Foi um dos que eu mais fiquei chocada, principalmente por conta das fotos, né? São muito pesadas, assim, é muita gente. E eu acho que esse caso tem muito a dizer sobre quando a religião ela para de ser uma coisa boa, positiva para aqueles que acreditam e ela passa a se tornar um meio de manipulação em prol do interesse de uma outra pessoa, que no caso era o Jim, né? Ele fez isso para conseguir dinheiro, para servir os interesses dele, por causa da fama. Da fama não, desculpa, da sede de poder dele, da fama também, né? Eu falei isso, mas acho que também tá certo. Sim, então, tipo assim, eu acho perigoso também, assim, o fato dele querer, assim, tipo, ele tentou, né,
entrar no meio da política, né? Ele tentou fazer isso também, não deu certo, poderia ter acontecido. Então eu acho muito perigoso, acho que esse caso tem muito a dizer com as coisas que acontecem hoje em dia. Claro que não na mesma proporção que aconteceu no caso de Jonestown, mas acho que a gente pode ver umas certas semelhanças, assim, no discurso que o John tinha, nessa manipulação que acontece, né? Porque também tem outros casos, assim, de outros suicídios que aconteceram dessa mesma maneira, só que com menos pessoas, também por causa de religião, né? Tem outros casos, assim, então eu acho que esse caso tem muito a dizer, assim, ele é muito, assim, dá pra usar na redação do Enem de acordo com o tema. Pra mim, o que pega é a gente não pode esquecer que o Jim, ele tinha várias relações sexuais com fiéis, então ele teve vários filhos fora do casamento, e a gente até esqueceu de dizer uma das coisas bem importantes, que o Jim, ele queria que só pessoas dentro da própria comunidade se casassem, né, Marisa? Tinha essa questão também que eu acho que a gente não chegou a abordar, mas eu acho importante a gente abordar, porque assim, o Jim, ele queria estar inserido em tudo, então ele se fazia como o grande patriarca, então ele tinha que estar em todas as decisões daquela família, porque ele era o patriarca daquilo. Você só podia se casar entre os fiéis, então ele criava um ciclo bem estranho e a família não tinha uma dinâmica própria, basicamente. Ele estava em tudo, ele se mesclava a tudo, ele basicamente acabava com a individualidade das pessoas, do próprio fiel, digamos assim, sabe? Isso pra mim era uma das coisas que, tipo, pegou bastante nesse caso aqui. Tipo, ele era muito manipulador, ele era... Nossa, tipo, ele era muito charlatão, sabe? Desculpa, mas a palavra é charlatanismo. Não tem outra palavra. E agora vamos pra parte engraçada, Marisa, porque realmente a carinha dele é estranha, né? Ai, sei lá, gente, vai estar a foto aí na capa, e eu tava comentando com o Thiago que pra mim ele tem cara de quem fez a harmonização facial. Acho que não existiu na época, mas ele tem uma casa, ele parece... quem já assistiu o Incrível Mundo de Gumball, quando ele fica meio que bonitão e fica com o queixão quadrado, assim? Ele parece o Lula Molusco, sabe? O Lula Molusco quando... Exato, sim. Ele parece o Lula Molusco bonitão. Tipo, cara, é porque é muito, tipo... É muito, cara, as bochechas... Os traços dele característicos, sim, o de harmonização, queixo. tá harmonizada. Ai. Mas, ó, gente, o episódio foi esse. A gente espera que vocês tenham gostado. E acabou! Então, acho que por hoje é isso, galerinha. Por hoje é só. É tetra!